Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula para a certificação CPA. E apenas lembrando, para quem quiser ter acesso ao curso completo, com todas as videoaulas, apostilas em PDF, mais de 1000 questões comentadas em vídeo, resumos, simulados, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui no comentário fixado o link para que vocês possam conhecer a plataforma de estudos que vai ser o diferencial na aprovação de vocês na CPA. E no mais, só peço aí que vocês deixem um like no vídeo, né, para dar aquela moral e desejo a vocês uma excelente aula. Instituição de pagamento. Olha só a definição. Ela é uma pessoa jurídica constituída, detalhe, ela pode ser constituída como uma sociedade empresária limitada ou então uma sociedade anônima, por ações. E o que ela faz? Ela viabiliza serviços de compra e venda e de movimentação de recursos. Então, no âmbito aqui de uma instituição de pagamento, eu posso fazer a compra de produtos. Eu posso utilizar um instrumento de pagamento emitido por uma IP, uma instituição de pagamento, e fazer a compra de determinado bem, de determinado item. E também posso, utilizando a instituição de pagamento, fazer movimentações de recursos. Eu posso transferir dinheiro da minha conta para a conta de uma outra pessoa, utilizando para isso a conta que eu vou ter numa instituição de pagamento. A gente vai visualizar isso daqui a pouquinho na prática. Isso ela faz tudo no âmbito de um arranjo de pagamento, sem a possibilidade de conceder empréstimos e financiamento aos seus clientes. Qual que é o ponto aqui, tá? Eu posso fazer isso que eu acabei de falar, posso fazer pagamentos, posso fazer transferências utilizando uma instituição financeira. Isso eu sei. Só que a instituição financeira, além de fazer isso, ela também pode conceder crédito, conceder financiamentos. A instituição de pagamento, ela não faz isso. Ela só se concentra nessa movimentação de dinheiro, nessa movimentação de fundos. Por isso, tá? As instituições de pagamento, elas não compõem o sistema financeiro nacional e nem são instituições financeiras, porque elas não fazem a chamada intermediação financeira. Mas são reguladas e fiscalizadas pelo Banco Central ainda assim, tá? Porque envolve sim a transferência de dinheiro, embora elas não façam parte do sistema financeiro. O que é um arranjo de pagamento, né? Porque a gente viu que ela vai fazer essas operações no âmbito de um arranjo de pagamento. O arranjo de pagamento é o conjunto de regras e procedimentos para fazer pagamentos de compras, viabilizar transferência de recursos, aportes e saques. Então, por exemplo, né? Vamos supor que eu estou aqui e vou fazer uma compra em uma loja, comprar um celular no valor de R$ 3.000. Eu posso fazer essa compra aqui e posso fazer o pagamento em espécie, né? Vou lá com as notas suficientes, faço o pagamento de R$ 3.000. É uma opção que eu tenho, o lojista vai aceitar, vai receber e tudo mais. Agora, eu também posso fazer esse pagamento aqui utilizando um instrumento de pagamento pós-pago, que a gente conhece de maneira mais popular como cartão de crédito. Para que o lojista ele aceite esse cartão de crédito como forma de pagamento, ele vai ter que ter ali uma maquininha, essa maquininha vai fazer a leitura desse cartão, o dinheiro que está na minha conta, eventualmente, né, ele vai chegar lá para o lojista, para ele receber esse valor, né, eu vou ter instituições, vou ter participantes desse arranjo de pagamento, que é justamente essa possibilidade de eu fazer o pagamento sem envolver o dinheiro em espécie, que vão estar ali para possibilitar que o lojista receba esse valor aqui que eu fiz o pagamento, que eu consiga pagar e que ele consiga receber em um determinado prazo. Então, arranjo de pagamento é isso, é a possibilidade que eu tenho de fazer compras, de fazer pagamentos sem utilizar dinheiro em espécie. E aí eu vou ter regras para que isso possa de fato acontecer, vou ter participantes ali que vão estabelecer essas regras e tudo mais. Então, quando eu falo de uma instituição de pagamento, não faz sentido eu falar em dinheiro em espécie para fazer compras, para fazer a transferência de recursos. Não, porque ela está dentro de um arranjo de pagamento. E o arranjo de pagamento é tudo que acontece fora das operações que envolvem dinheiro em espécie. Justamente porque é um arranjo que vai possibilitar que essas transferências aconteçam. Perfeito? E aí, quais são os serviços prestados por uma instituição de pagamento? Aporte ou saque de recursos mantidos em conta de pagamento. Então, eu tenho aqui uma instituição de pagamento e para eu poder, a gente visualiza ela
quase como se fosse uma instituição financeira, né? Elas operam praticamente em meio digital. Então, na verdade, eu vou utilizando meu celular ali, eu vou baixar o aplicativo, vou fazer uma conta em uma instituição de pagamento, né? Todas elas praticamente operam da maneira digital. E aí essa instituição de pagamento, para eu começar a usar ela, eu vou ter que colocar dinheiro nela, porque senão eu não tenho recurso financeiro. E ela vai fazer isso, né? Ela vai poder fazer esse aporte, que é quando eu coloco o dinheiro que eu tenho físico aqui, eu tenho R$ 1.000, eu vou passar para a instituição de pagamento. Provavelmente eu vou ter esse dinheiro em uma outra conta, né, de uma outra instituição e vou passar para ela. Mas ela vai aceitar esse aporte, bem como também vai aceitar o saque, caso eu queira tirar o dinheiro dessa conta. Aí detalhe, tá? Isso que eu estou depositando aqui na instituição de pagamento fica em uma, tá aqui em cima, ó, fica em uma conta de pagamento. Que por sua vez, a definição mais técnica significa que é um registro individualizado das transações, transferências, pagamentos de contas e de compras, saques e pagamentos de contas e de compras, saques e aportes que acontecem lá, né? É onde eu tenho ali o meu dinheiro que está sendo circulado para fazer justamente essas operações. Ela também vai fazer a gestão dessa conta de pagamento que eu tenho lá, vai executar ou facilitar a instrução de pagamento, tá? Então, se eu quero, por exemplo, fazer o pagamento de um boleto utilizando a minha conta de pagamento na instituição de pagamento, ela vai executar essa operação ou vai facilitar para que isso aconteça, vai emitir e credenciar a aceitação de instrumento de pagamento. Eu já mostrei aqui um instrumento que a gente tem, que é o cartão de crédito. Ele é um instrumento, agora vale repetir aqui, né, que ele é um instrumento pós-pago. Por que pós-pago? Porque eu compro hoje, mas eu só faço pagamento na data da fatura. Né? Diferente de um cartão pré-pago, onde eu só consigo utilizar se ele tiver saldo. Os dois são instrumentos de pagamento. E dessa maneira, a instituição de pagamento ela pode emitir esse instrumento aqui, bem como ela também pode credenciar lojistas para que eles possam receber pagamentos com esse instrumento, né? A maquininha do cartão lá que vai ser usada para ler o cartão. Ela também vai executar a remessa de fundos, que é quando acontece a transferência de recursos financeiros, vai converter moeda física ou escritural em moeda eletrônica ou vice-versa. Aqui, por exemplo, vamos supor que eu quero colocar o meu dinheiro em um cartão, só que esse cartão é pré-pago, tá? Então é um cartão pré-pago. E para eu poder usar ele, ele tem que ter dinheiro. E esse dinheiro que está lá é eu que coloquei nele, né? Vamos supor que eu coloquei R$ 1.000. Se eu coloquei R$ 1.000 nele, eu vou poder sair usando. É quase como se fosse a recarga de um celular pré-pago, né? Para eu poder usar ele, eu tenho que depositar o saldo e aí eu vou utilizando. Isso acontece num cartão pré-pago. E aí eu pego esses R$ 1.000 que eu tenho aqui e passo para lá. Quem é que vai fazer essa conversão do dinheiro físico ou escritural que está dentro de um banco comercial, por exemplo, em moeda eletrônica que vai ser utilizado no cartão pré-pago? É a instituição de pagamento que faz essa conversão, ou vice-versa, né, que é tirada aqui e voltar para o meio físico ou escritural. Também vai credenciar a aceitação ou gerir o uso de moeda eletrônica, que é essa que é utilizada pelo cartão, e vai iniciar transações de pagamento no âmbito de arranjos de pagamento, que é quando, por exemplo, né, vou dar uma situação prática aqui, eu acesso um site, né, e lá eu quero fazer o pagamento com Pix. Qual que é a maneira tradicional? Eu faço a compra e aí vai ser gerado um QR Code desse Pix para eu fazer o pagamento. Aí eu tenho que acessar o aplicativo do meu banco, colocar lá a câmera para fazer a leitura do QR Code e assim fazer o pagamento. Isso é um modelo mais convencional. Agora, uma instituição de pagamento ela pode atuar junto desse site para que dentro ali, na hora que eu vou fazer o pagamento, já direcione ali para pegar os recursos da minha conta através do Pix, sem eu ter que fazer a leitura do QR Code e acessar o aplicativo. Isso é uma iniciação de transação de pagamento. E uma instituição de pagamento, ela pode prestar esse tipo de serviço que vai trazer mais comodidade, vai trazer mais agilidade para a pessoa que está fazendo o pagamento. Beleza. Bom, em relação aos serviços de pagamento, né, só para a gente entender ali no âmbito de um arranjo. Para esse tipo de transação acontecer, o que é necessário que a gente tenha? Eu tenho que ter uma instituição de pagamento ou uma instituição financeira que tenham aderido a um arranjo de pagamento. Então, para que eu consiga utilizar o serviço de pagamento com cartão de crédito, eu tenho que ter uma instituição de pagamento
ou uma instituição financeira, né? Porque as instituições financeiras também conseguem fazer isso. Só que, detalhe, elas conseguem fornecer crédito, empréstimo e tudo mais. Agora, a instituição de pagamento ela não consegue fazer isso. Então, eu posso ter uma ou a outra que tenham aderido a um arranjo de pagamento, para que isso seja possível. O instrumento de pagamento, né? Se eu estou falando do cartão de crédito, eu preciso ter o próprio instrumento para que isso realmente aconteça, que é o dispositivo utilizado para comprar produto e serviço ou para transferir recursos, como cartão de débito ou cartão de crédito, boleto ou telefone celular. Eu tenho que ter o instituidor do arranjo de pagamento, que é a pessoa jurídica responsável pela criação e organização do arranjo, como as bandeiras de cartão de crédito, elas assumem essa posição de serem os instituidores que vão estabelecer as regras de como que vai funcionar o arranjo, enquanto que a instituição de pagamento, a gente viu que ela pode fazer a emissão do instrumento, né? Mas o instituidor do arranjo geralmente é a bandeira do cartão. Os arranjos de pagamento criados pelo instituidor, que são as regras e procedimentos que disciplinam a prestação de serviço de pagamento ao público. Entre essas regras, o que a gente tem? Os prazos de liquidação, quando que o lojista vai receber o dinheiro dele. As condições para uma instituição de pagamento financeira aderirem ao arranjo. Quando que a IP aqui vai poder aderir para fazer a emissão do cartão, para fazer o credenciamento dos lojistas. Eu vou ter que ter isso também. As regras de segurança para proteger consumidores e lojistas de riscos, fraudes, clonagem de cartões e etc. Então, para que eu tenha um serviço de pagamento funcionando, eu tenho que ter basicamente isso daqui. Eu tenho que ter a instituição que vai aderir, eu tenho que ter o instrumento que vai ser utilizado, tem que ter o instituidor do arranjo que vai trazer as regras e tem que ter o arranjo propriamente dito, que vai trazer as regras de prazo de liquidação, as condições para que uma IP ou uma instituição financeira façam, né, a adesão, e também as regras de segurança para os consumidores. E aí lembrando, né, que a gente pensa na instituição financeira e a instituição de pagamento geralmente como entidades separadas. E nem sempre é assim que acontece, tá? Eu posso ter uma instituição financeira que no conglomerado dela, ela também tem uma instituição de pagamento. E aí ela vai poder também fazer outros serviços ali que estão relacionados à instituição de pagamento. Então, na prática, o que a gente vê acontecendo é mais uma mistura de todas as instituições que tem no sistema financeiro, porque elas acabam integrando o mesmo conglomerado financeiro. E aí, quais são os tipos de instituição de pagamento que a gente pode ter e os serviços que elas vão fazer? Eu posso ter uma instituição de pagamento que é do tipo emissora de moeda eletrônica. E eu já sei que a moeda eletrônica é aquela que vai para o meu cartão, por exemplo, né, para o meu cartão pré-pago. E, inclusive, a instituição de pagamento ela pode fazer a conversão do dinheiro físico para esse cartão em moeda eletrônica. Aqui ela vai gerenciar uma conta de pagamento do tipo pré-paga, na qual os recursos devem ser depositados previamente. Eu deposito previamente para poder utilizar. Então, exemplo aqui, né, emissores de cartões pré-pagos em moeda nacional. Eu saio utilizando o cartão para fazer pagamento. Eu tenho também a possibilidade da instituição de pagamento ser uma emissora de instrumento de pagamento pós-pago, que aí é o cartão de crédito. Eu utilizo hoje, mas pago lá na frente, fazendo o pagamento da fatura. Aqui ela vai gerenciar uma conta de pagamento do tipo pós-paga, na qual os recursos são depositados para pagar dívidas que foram assumidas previamente. Exemplo, instituições emissoras de cartão de crédito, e aí o cartão é o próprio instrumento de pagamento. Também tenho a instituição de pagamento na posição de credenciador, isso a gente viu, né? Porque ela vai habilitar estabelecimentos comerciais para aceitação do instrumento de pagamento, que pode ser um cartão de crédito. E aqui daí elas não fazem a gestão da conta de pagamento, né? Se elas são só credenciadoras, elas vão só habilitar o estabelecimento comercial. Então, fornecedor de maquininhas para recebimento de cartões pelos lojistas. E já deixando claro, a instituição de pagamento ela não precisa ser ela não precisa estar só em uma dessas classificações aqui. Uma mesma instituição de pagamento ela pode atuar em mais de uma modalidade. Ela pode ser credenciadora e pode ser emissora também. Mas a função de credenciador, na parte técnica, é só habilitar o estabelecimento comercial. E iniciadora de transação de pagamento. Então ela vai fazer o início ali da transação de pagamento ordenada pelo usuário final, mas aqui apenas a posição de iniciadora de transação de pagamento, ela não gerencia a conta de pagamento, nem detém em momento alguns fundos das transações iniciadas. Ela só presta esse serviço
de conectar o site, o aplicativo lá onde a pessoa está fazendo a compra, com os recursos que estão no banco dessa pessoa. Ela só facilita que aconteça essa transferência. Então, uma instituição que possibilita que o cliente efetue pagamentos ou transferências presenciais ou na internet sem a utilização de cartão e sem ter que acessar diretamente o ambiente da instituição onde o cliente tem conta. É o exemplo lá do QR Code do Pix. A pessoa não precisa abrir o aplicativo e fazer a leitura. A instituição de pagamento vai conectar os dois lados e aí vai possibilitar que o dinheiro seja debitado sem todo esse trâmite, né? E vai trazer mais agilidade na operação. Então, esses são os exemplos de instituição de pagamento e a gente vê que esses exemplos, eles vão trazer para nós exatamente os serviços que são prestados pelas instituições de pagamento. E só repetindo, né? Ela pode sim ter mais de uma modalidade aqui, ela não precisa ser só credenciadora. Ela pode tanto ser credenciadora como também pode ser emissora de instrumentos e ainda também ser iniciadora de transação de pagamento.